Muito bem. Agora 7h31. Então, cronômetro rodando aí, Reginaldo Silva. Robert Gomes. Vamos conhecer um pouco mais aí do Robert. Naturalmente, na sua primeira experiência política, não de forma negativa, mas podemos dizer que até então você é o mais desconhecido. Não vamos usar esse termo, o mais novo, né? Exatamente. O mais novo entre os candidatos. Você tem quantos anos, Robert? Tenho 23 anos. 23 anos. O que lhe levou a tomar esta decisão de, aos 23 anos, né, deve ter recebido muito conselho, muita proposta, de não, rapaz, isso é vereador, aquela coisa e tal, mas de querer ser prefeito de Santo Antônio de Jesus? Primeiramente, né, bom dia, Léo, bom dia a toda a equipe da Rádio Indaiá e aos ouvintes, né, que estão nos acompanhando. Primeiramente, eu vou lhe começar fazendo uma pergunta, se me permite, mas... Fazer uma inversão, uma né? Inversão, o né? entrevistado vai fazer quando era criança, todo mundo tem um desejo, né, de quando crescer, o que quer ser, né? Qual era o seu desejo de quando crescer? Qual? O pessoal diz que eu não cresci ainda, mas eu falava em ser locutor mesmo, falava em ser pastor. Muita gente diz, né, que quer ser bombeiro, quer ser médico, né? E você já desde cedo sonhava em ser prefeito, né? Não, eu diria que eu queria ser presidente. Olha, e aí, só, a pergunta, né? Mas, curiosidade, mas por que ser presidente, né? Por que isso, uma criança de 7 anos queria ser presidente? Na época, a televisão lá da casa sempre ficava ligada, né? E eu sempre ficava ouvindo notícias trágicas que costumam passar na televisão normalmente, né? E questão de violência, e muitos problemas, fome, miséria e tudo isso. E aquilo ali me instigava e me preocupava. Como é que eu poderia resolver esse problema? Aquilo ali eu me preocupava, eu queria resolver de alguma forma. E aí, assim, com um pouco conhecimento que eu tinha na época, eu pensava, o presidente pode resolver todos os problemas do país. Pensava dessa forma, né? E aí, com o tempo, claro, a gente começa a ter conhecimento. Eu entrei na faculdade de Direito, já concluí. E durante a faculdade, a minha preocupação com o social, eu assumi a presidência do diretório acadêmico, que, se for comparando, não deixa de ser uma gestão também, como se fosse uma prefeitura, mas é uma gestão. A gente está ali fazendo atividades que vai estar buscando benefícios para os estudantes. Então lá eu sempre me preocupei em manter a independência do diretório, registrá-lo com o CNPJ e realizar atividades fora, inclusive, do município, indo para Salvador, júri simulado, descontos, enfim, diversas atividades. Você coloca como sua experiência administrativa até então? Pelo diretório acadêmico, né? Certo. Foi 2 anos de gestão. Então eu sempre tive preocupação com o social e com o direito, né, e com o conhecimento jurídico. Eu acredito que a gente pode fazer muito mais por Santo Antônio de Jesus. E aí, assim, claro, tenho grupos de colegas, grupos de diversos setores da sociedade que querem um desejo de mudança. A gente vem acompanhando aí essa questão do Lava Jato, corrupção e tudo mais. Não é só Santo Antônio de Jesus, é o Brasil todo clamando por mudança. Bom, agora você já apresentou de alguma forma aí o seu currículo. Agora, você se vê hoje preparado para enfrentar, por exemplo, numa prefeitura você tem subprefeituras, né, como as secretarias. Exato. Né? Uma secretaria de... Como é que você hoje pretenderia, vamos dizer, caso eleito, formar a sua equipe? Né? Qual seria o critério para você escolher ali secretários, né? Toda a situação. Abrir espaço aqui, Tino Alves, Reginaldo Silva, por favor, fiquem à vontade. Se tiverem questionamentos também para o nosso convidado. Primeiramente, né, uma prefeitura, para poder que ela funcione da forma como a população quer e deseja que funcione, o principal fator-chave é vontade política. Se você tem vontade em agir, em trabalhar em prol da população, as coisas vão funcionar. A gente vê prefeituras que funcionam, na verdade, sem nenhum tipo de organização, totalmente desestruturada. Certo. Ou então pessoas que querem administração com outros fins. Então, se tiver vontade política, você vai conseguir pessoas preparadas, né? Um dos nossos focos é chamar pessoas capacitadas e preparadas para assumir secretarias e cargos de indicação. Claro, a gente quer colocar pessoas profissionais, né? Que tenham conhecimento da área, né? Que tenham conhecimento também de gestão na questão das secretarias, e assim trabalhar em prol de Santo Antônio de Jesus. Sim. Agora, se você
da outra vez que o senhor teve aqui, o senhor falou também em vontade política. O senhor fala muito em vontade política. Isso não é muito subjetivo, não? Por exemplo, você acha que o prefeito atual não tem vontade política? O governador não tem vontade? Porque vontade, não. Vale ser sincero. Aí, não, sinceramente. O que é essa vontade política? Existe vontade política do governador em trabalhar em prol da população baiana? Não existe. A questão, a gente vê da questão dos seguranças, né? Não, dos vigilantes, exatamente dizendo, das escolas públicas. Como é que pode toda a escola pública estadual... Eu acho que ele não acha que ele tenha vontade, que uma coisa é vontade, outra coisa é capacidade. Não. Vontade eu até acho que Tino, não, o pessoal... Não, eles não têm vontade. Não tem vontade. Não tem vontade. Vontade pra mim tá relacionada a querer, você acha que ele não quer? Não quer. Então basta querer que resolve. Basta querer que resolve. Porque a gente tem que se pensar no seguinte: o que está instalado no país aqui é a velha política. A gente vê Sérgio Moro aí como juiz atuando, e muitos dos interesses desses políticos atuais é de corrupção. Temos que ser claros. É corrupção. Eles não estão preocupados com a população. Eles estão pouco se lixando, na palavra mais baixa que tem, com a população. Eles não querem saber de nada. Você vê, por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa interessante, habitacional. Você vai dar oportunidades para que as pessoas habitem, né? Tenham uma casa, uma residência, mas está lá abandonado. Não tem segurança, não tem uma creche, e a violência impera na Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, por que não está funcionando? Ele é incompleto, né? Totalmente incompleto. Então, quer dizer, não houve planejamento, não houve vontade de realmente trabalhar para a população. Simplesmente faz uma obra ali qualquer, que muitas vezes a gente já viu questão de colocar Minha Casa Minha Vida em lugares proibidos, por exemplo, na questão de ambiental, e depois ter que ser derrubado e tudo mais. Então, o que está faltando nisso aí? Está faltando vontade de querer realmente trabalhar corretamente. Bom, o que é que o senhor, hoje, Santo Antônio, o senhor coloca aí como principal, o senhor considera a maior carência da cidade, que, digamos assim, caso seja eleito, né, o senhor diria, essa é a primeira coisa que tem que ser feita, que nossa cidade precisa muito disso e ninguém fez ainda? Santo Antônio de Jesus carece de muitas coisas, né? E dentro dos pontos principais, a gente diria que é a mobilidade urbana. Você já acha falha a mobilidade urbana aí? Ainda não, acho não, tá totalmente, é um caos. A gente tem um centro comercial totalmente centralizado, né? Aonde o trânsito não funciona, aonde não dá prioridade para os pedestres, aonde não tem ciclovias, que é uma tendência hoje mundial. Então há uma falta de estrutura, né, na questão de infraestrutura do município. E uma outra questão que é fundamental é a questão da educação. A educação, ela vai fazer a mudança de toda a sociedade. Você tem questões, por exemplo, de eu estava visitando várias comunidades e procurando saber, ouvir propostas, ouvir ideias, e o que todo mundo sente falta. Muitas vezes tem a educação em uma parte de tempo, né, em um turno, mas o outro turno, o que é que a criança e o jovem vai fazer? Muitas vezes nada. Então está faltando o quê? Investimento em cultura, investimento em esporte, para poder essa criança, esse jovem, ter a mente ocupada e poder fazer o bem-estar para si mesmo e para a sociedade também, porque quando o jovem ele aprende a fazer teatro, por exemplo, algum outro tipo de arte ou esporte, vai fazer com que a população também se entreta, possa ter um entretenimento de estar assistindo uma partida de futebol, estar visitando um cordel, uma poesia, música e tudo mais. Então, precisa de investimento nessas áreas, principalmente. Muito bem, olha, vamos voltar já dando sequência aqui à nossa entrevista, né? Mas rapidinho aqui antes do intervalo, né? Como é que o senhor pretende lidar com campanhas, vamos dizer assim, de partidos tidos como grandes, né? Grandes pela quantidade de deputados, pela quantidade de tempo também que tem, tempo de propaganda, e grandes até de recursos também, né? Maiores do que o senhor. Como é que o senhor vai enfrentar essa campanha de gigantes, né? Como é que o senhor vai trabalhar essa questão? Ou o senhor acha que com a nova lei eleitoral a campanha fica mais igual com a questão de recursos? O senhor vai responder pra gente daqui a pouco. Vamos a um rápido intervalo e a gente volta já já.
Estamos de volta conversando com o candidato Robert Gomes, dando sequência à nossa entrevista com os candidatos a prefeito em Santo Antônio de Jesus. Bom, Robert, eu havia deixado o questionamento sobre, né, como é que você pretende enfrentar, vamos falar até de recursos, de quantidade de militantes, de partidos, né? Sim. As outras campanhas. Muitas apresentaram quantidade grande de partidos, de vereadores, de lideranças e vão declarar um valor também alto. Né? Como é que você pretende encarar campanhas de, vamos dizer assim, de gigantes? Essa é uma pergunta bastante interessante, né? Antes de entrar nesse detalhe, nesse mérito, em Santo Antônio de Jesus já teve duas histórias que aconteceu. Uma foi na campanha de Humberto. Ele saiu com 2 partidos na época, venceu as eleições. E uma outra de Álvaro Bessa, que ele saiu com um único partido e também venceu as eleições disputando contra 2 grandes, né? Hoje muita gente pergunta, e teve até um caso interessante: Robert, você vai disputar com 2 tubarões na política de Santo Antônio de Jesus. Aí um amigo meu disse assim: para os tubarões existe o caçador de tubarão, entendeu? Então isso foi até uma palavra, assim, um trecho, né, de uma frase bastante interessante, que a gente vai trabalhar nisso, que é justamente o caçador de tubarão. Então a gente pode realmente estar lutando contra isso aí. Para todo mundo com quem eu apresento as nossas propostas, o nosso trabalho, as pessoas vêm voluntariamente querer participar do nosso trabalho. Isso que é o mais interessante. Eu percebo em cada pessoa o brilho nos olhos de quando a gente diz que vai lançar nosso trabalho para disputar com eles. Nós aqui estamos marcando história em Santo Antônio de Jesus, para poder justamente plantar essa semente e daqui para adiante a gente fazer um novo futuro para a cidade. Então as pessoas nos apoiam realmente por paixão, por amor ao nosso trabalho, e não simplesmente porque é empregado do governo municipal ou porque é empregado do governo estadual. As pessoas amam e querem realmente continuar com essa luta. Então, além disso, temos ao lado nosso benefício a questão da justiça eleitoral, né? Que houve mudanças realmente na lei, que, por exemplo, proibiu cavaletes, não é verdade? E isso tem 2 pontos positivos. O primeiro, em relação aos pedestres, né, poluição visual, né, e deficientes, né, inclusive sem os cavalos de ajuda, e também em relação a recursos também, né? Então vai ser um custo a menos. Então, além disso, tem outros também. Então, assim, hoje eu percebo que o nosso trabalho está bastante forte, né, muito forte por sinal, e que inclusive a gente percebe que o medo desses tubarões, vamos dizer assim, já começou pelas pesquisas pré-eleitorais. Por que eles não colocaram o meu nome na pesquisa eleitoral? Por qual motivo? Então a partir daí a gente começa a perceber que há uma preocupação deles com essa verdadeira oposição que estamos fazendo, né? Porque de grupo de Rogério ou de Humberto, que na verdade essa política do café com leite é a velha política e ninguém quer mais isso, né? Estão cansados de políticos profissionais. Então realmente nós somos a alternativa, somos a verdadeira oposição para poder trabalhar para Santo Antônio de Jesus, porque queremos fazer da cidade um exemplo, um espelho para toda a Bahia e para todo o Brasil. Bom, como perguntamos aí aos demais candidatos, né, você vai avaliar daqui a pouco os 3 governos, mas vamos voltar a falar um pouco mais aí do Robert Gomes. Nasceu aqui em Santo Antônio? Eu sou natural de Salvador. No entanto, minha mãe é daqui de Santo Antônio de Jesus, filha da terra, e também eu vim para cá, para Santo Antônio de Jesus, quando ainda era criança. Eu estava na 5ª série, se eu não me engano. Então eu estudei, né, eu quero aproveitar até o espaço para mandar um abraço para minhas professoras e professores que fez parte da minha educação, né, que contribuiu para ser o que eu sou hoje. Então, assim, eu tive toda a infância aqui em Santo Antônio de Jesus, tenho bastante tempo aqui em Santo Antônio, né, fiz minha faculdade aqui, então me estabeleço aqui e pretendo continuar com minha carreira aqui em Santo Antônio de Jesus. Como é que você olha hoje os 3 governos que nós temos aí? Começando por Michel Temer. O governo de Michel Temer não é um eu não poderia dizer nem que é um governo, né? É um desgoverno. Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. Michel Temer não deveria ser presidente. Nós temos que ter pessoas sérias e competentes na nossa política federal, estadual e municipal. Precisamos de pessoas sérias, né? Volto a repetir, o trabalho que Sérgio Moro vem fazendo, o trabalho que Deltan Dallagnol vem também fazendo, né, nessas investigações, é justamente de tirar
esses corruptos, né, esses bandidos que estão aí, né, destruindo, dilapidando patrimônio público, né, simplesmente para interesses pessoais, egoísticos, enfim. Então, deve acabar com isso aí, deve estar renovando, precisamos de pessoas sérias na política. E desde já, né, nós conclamamos que os jovens, né, devem fazer espaço, devem participar, né, e ocupar espaço político, porque só eles é que vão construir um novo caminho. Né? A velha política já tem o seu caminho determinado, né, que é a falência, né, do próprio estado, do próprio município. Então precisamos construir novos caminhos. O governo estadual é outra falência, né? A gente vê, eu volto a repetir, a segurança pública daqui de Santo Antônio de Jesus está um caos, um verdadeiro caos. Vocês aqui da Arlindaiá divulgam diariamente assaltos, arrombamento, né? Outro dia eu quase presenciei uma mulher teve o celular roubado, né? Então assim, tá um caos a segurança pública. Então, que governo estadual é esse que não trabalha pela segurança pública, né? E cadê também esse deputado que se diz tão amigo do governo estadual para trazer segurança ao município, que não traz? Quer dizer, então até essa questão de a influência com o governo estadual, com o governo federal, não existe, ela deve ser de forma institucional, porque ele não trouxe benefício nenhum para a segurança está aí um caos. Os vigilantes, quer dizer, as nossas crianças e jovens das escolas públicas estão à mercê da violência, né? E o governo municipal também não tem nada tem feito, né? É o governo mais do mesmo, né? Não há diferença nenhuma, né? E Santo Antônio de Jesus deve progredir. Eu venho conversando com pessoas especialistas na política e também na área de contabilidade, administração, né? E assim, estava discutindo que Santo Antônio de Jesus, ela é um polo, né, do norte a sul, leste a oeste. E Santo Antônio de Jesus só não desenvolve mais ainda porque falta vontade política realmente de trabalhar, entendeu? Falta vontade do prefeito e buscar trazer indústrias para Santo Antônio de Jesus, entendeu? Então falta planejamento. Bom, voltando aqui, Robert, falando sobre hoje, você falou da questão da segurança. Você acha que um prefeito, muito embora a responsabilidade, a arrecadação para isso, para investimento na segurança, seja do Estado, né? Não vamos mudar as responsabilidades, mas mesmo assim, um prefeito ele pode de alguma forma dar alguma contribuição para a questão do combate à violência? Com certeza. De que forma? Tem muito aqui contribuir. Primeiro, ela pode estar instituindo guardas municipais, por que não? Né, Santo Antônio de Jesus ela precisa ter ter uma instituição de guardas municipais que esteja trabalhando lado a lado com a polícia militar. Iluminação pública é outro fator decisivo, né, para poder reduzir, né, a questão da violência. Então uma rua mal iluminada só favorece para a criminalidade se instalar naquela localidade. Então temos muitas ruas em Santo Antônio de Jesus mal iluminada. Então precisamos trabalhar em uma boa iluminação. Precisamos trabalhar também com câmeras de segurança. Essa questão de guardas municipais nas ruas. Então são questões que podem estar contribuindo, sendo que, paralelo a isso, a educação, conscientização, o esporte, a cultura, serão também fatores que vão reduzir a violência no município. Porque, volto a dizer, aqueles jovens que, ao invés de estar marginalizados, ociosos, vão ter a oportunidade de estar praticando esportes, estar na cultura, fazendo alguma atividade que, inclusive, vai contribuir para o desenvolvimento de Santo Antônio de Jesus. Muito bem. Quem é o seu vice? O meu vice é Luiz Sérgio, né, popularmente conhecido como Caroço. Ele é músico, né, e com esse nosso foco de trabalho de acordo com a cultura, né, então ele está de forma interligada, né, com a cultura. Ele também tem muito contato na zona rural, é uma pessoa muito popular na zona rural. Então assim, é um vice estratégico, né, e que tem conhecimento em relação justamente a essa questão da cultura, né, que eu acho que é um fator fundamental para o município. Você já está visitando de alguma forma as pessoas, né? Sim, com certeza. Conversando com as pessoas, ouvindo ideias, né? Porque, por exemplo, eu tive uma visita mesmo que as pessoas querem trabalhar, mas são discriminadas em razão do bairro, né? Porque o bairro é muito violento. Tá me entendendo? Então, essas questões assim que a gente tem que desmistificar e tem que estar trabalhando. Bom, Robert, o nosso tempo já está acabando. Nós vamos ter mais oportunidades, né? Como você participou aí dos sorteios. Teremos também o debate, né? Que você vai estar presente. Sim, com certeza. Então, teremos 2 debates.
E nós queremos aqui desde já agradecer a sua participação e suas considerações finais, que você possa deixar a sua mensagem aí para o amigo ouvinte. Eu quero deixar bem claro a todos, né, que essa aqui é uma campanha séria, né, com um objetivo sério, né, e determinado realmente fazer a diferença, né. Nós estamos construindo uma nova história aqui em Santo Antônio de Jesus e um novo modelo de política, né, que é uma nova política para Santo Antônio de Jesus. Ok. E aí, vamos fazer a diferença e agradecer a todos vocês. Obrigado. Bom, e ouvimos, portanto, mais um candidato, Robert Gomes, pelo PTC. PTC. É isso? Obrigado.